Quando a gente fala do material, você vê que um dos materiais ali era a cortina, e ela era feita de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino bordado. Quando você olha para o azul ele fala do céu, o azul celeste, né? O azul fala de céu, ele fala daquilo que é celestial. A púrpura era uma das cores mais difíceis de se obter. Tanto é que chega em alguns momentos que quem tinha era apenas a realeza, eram apenas os reis que tinham a cor púrpura, e por isso essa cor aponta para a realeza. O vermelho, o carmesim, ele aponta para o sangue, ele aponta para a obra da redenção, e o linho fino branco aponta para a justificação. E veja que isso vai apontar para o homem, a obra que Jesus fez pelos homens, e vai apontar para Jesus, porque foi ele que desempenhou tudo isso. Deveriam ter bordados, isso é legal, é maravilhoso, porque você vai ver na Jerusalém terrena essas palavras, você vai ver na Jerusalém celestial, e você vai ver no próprio homem, você vai ver muitas revelações sobre esses bordados. Além dos tecidos, você tem os metais, né? E nos metais você vai ver que havia ouro. Ouro fala do que é divino. Tanto é que quando a gente fala do ouro, você vai ver ali, quando a gente fala do tabernáculo, que do lado de fora você tem ali, ó, os três metais, ouro, prata e cobre, ou bronze, né? Quando você olhava para a parte de fora do tabernáculo, as colunas elas eram de madeira de acácia, então você tem uma madeira também, madeira de acácia. A madeira de acácia, ela era uma madeira dura. Era uma madeira cheia de nós. Isso fala da humanidade. Isso fala do pecado. Isso fala da dureza do coração do homem, né? Dura cerviz. Então, fala do que é humano, do que é terreno. Fala das imperfeições, fala do pecado, fala de muita coisa, essa madeira de acácia. Mas você percebe que quando você começa a adentrar conforme o tabernáculo, conforme o nível que você vai passando, o metal vai se tornando mais precioso. Então, falando de fora para dentro no tabernáculo, né? Quando você entrava no primeiro portão, que era esse portão aqui, ó, você tinha já um portão que eram colunas de madeira de acácia com filetes de prata. Ela não era toda revestida, com filetes de prata e com a base de bronze, né? E você vai ver que o bronze ele estava presente em toda a parte do átrio exterior, tanto nas colunas que cercavam o tabernáculo, como no altar de bronze e na pia de água. Você vê aqui o altar era de madeira de acácia, fala do que é humano, revestido de bronze, tá? Que fala do que é terreno. Você vê que a pia, ela era completamente, ela não tinha madeira de acácia, ela era de bronze puro. E a gente vai falar sobre a ligação que existe entre essa pia e as mulheres, né? E a ligação entre essa pia e o firmamento, a obra da construção de Deus do firmamento. Agora, olha só que interessante. Quando você chegava aqui nesse véu, na porta para entrar dentro da tenda do encontro, você tinha 5 colunas, também de madeira de acácia, porém essas madeiras de acácia eram revestidas de ouro. Olha só, já começa a subir o metal, né? Já começa a ver aqui o ouro apontando para o que é divino, enquanto a madeira aponta para a humanidade, o bronze aponta para o que é terreno, o ouro aponta para o que é divino. Então você começa a ter aqui uma porta de separação. Porém, você vê que a base ainda continua sendo de bronze ou cobre, né? Por quê? Porque é como se ele estivesse dizendo, a base é de cobre, mas a estrutura aqui já começa, você está começando a cruzar um véu para saindo do que é terreno e entrando para o que é divino daqui para dentro, né? E isso vai falar muitas coisas quando a gente for olhar tanto para Jesus, a sua parte humana, né, a sua
humanidade, quando o verbo se faz carne e habita entre nós, tabernaculou entre nós, como ele também vai apontar para a divindade de Cristo quando ele ressuscita e ascende ao céu de novo, quando ele vai passar por esse lugar até chegar no trono de Deus. Passar por esse véu. O ouro, ele fala do que é divino, do que é santo, né? Só que quando a gente entra nessa parte, essa parte interior do tabernáculo, ela vai ter também madeira de acácia revestida de ouro, só que em vez de ter aqui a base de cobre, que está falando do que é terreno, agora você tem a base de prata, que também fala do que é divino, mas principalmente a prata, ela está ligada com preço, um preço que é pago. Por quê? Você vê que José, já falei isso nos outros vídeos, José, ele foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Você vê que a traição foi paga com moedas de prata. A prata, ela fala de um preço pago por Jesus. Um preço pela nossa redenção. E a gente sabe que a redenção, na verdade, ela não tem preço, não há ouro ou prata que pague. Na verdade, o preço da nossa redenção é o sangue de Jesus. Mas Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A prata fala do preço da nossa justificação, da nossa redenção. Então a prata, ela tá conectada a isso, a um preço, tá? Um simbolismo. Então você percebe que havia aqui ao redor a prata nesse tabernáculo, tá? Continua tendo madeira de acácia, porém agora revestida de ouro, não tem mais bronze na parte de dentro, só tem até o véu de entrada. A partir de então não tem mais bronze, agora vai ter madeira de acácia, que fala do que é humano, só que revestida de ouro e com bases de prata, tá? Então, tudo isso tem significados maravilhosos. Quando você olha para esse primeiro véu, você vê 5 colunas. Por que 5? 5 fala da graça de Deus, tá? Existem muitos simbolismos, mas o 5, ele sempre, de uma certa forma, ele está apontando para a graça de Deus. Então você vê que para você poder entrar no santo e no santo dos santos, para ter acesso, é pela graça. 5 fala de graça. Quando a gente chega lá na parte interna, você vê já que não são mais 5, você vai ter só 4 colunas. Existem várias questões aqui a serem abordadas. Você vai ver que tanto no véu, no primeiro véu para entrar no santo, como no segundo véu que separava o santo dos santos, você vê obra de bordado, você vê querubins bordado. Ou seja, esses 2 querubins, assim como em cima da arca depois, eles fazem alusão àqueles 2 querubins que Deus coloca para guardar o jardim do Éden quando o homem é expulso da presença de Deus, do jardim. Então quer dizer que o homem foi expulso, Deus colocou 2 jardins para guardar a árvore da vida, guardar o jardim. E agora, para você voltar à presença de Deus, você vai passar de novo por esses 2 anjos, esses 2 querubins, né? Que estão agora tipificado em cada uma das cortinas até você chegar na arca onde os querubins estão. É interessante porque quando você olha para essas cortinas aqui que eram feitas com aquelas peles que foi trazida, né? A pele de texugo, pele de carneiro, pele de cabra e tudo mais, eram camadas que foram colocadas. E se você perceber, você vai ver que a primeira camada, aqui é por baixo, ela era mais bonita, ela era cheia de bordados, ela era cheia de anjos, de querubins desenhado. Tanto é que o desenho que ficava quando se cobria era cheio de querubins ali dentro. É como se ele estivesse dizendo que tanto o santo como o santo dos santos era onde estavam as miríades e miríades de anjos. Os seres celestiais criados por Deus, eles habitavam essas 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos. Ou, como a gente viu nos vídeos anteriores, o 2º e 3º céu. Agora, quando você olha para as outras camadas que estavam por cima, inclusive a última, você vê que eram camadas com muito menos beleza, eram camadas mais feias, né? Principalmente a última, aquela que ficava debaixo do sol, eram camadas feias de aparência. Tanto é que quando as pessoas olham para fora, elas viam o quê? Elas viam
que não havia beleza na parte externa. Por quê? A beleza estava no lado de dentro, né? E isso existe muito simbolismo, porque Paulo vai falar, né? Paulo, Pedro, como a gente leu lá nos vídeos anteriores, eles vão falar que ainda que o exterior, o nosso ato exterior se corrompa, o interior se renova. Pedro vai chamar a atenção das mulheres e vai dizer que a beleza de vocês não esteja no homem exterior, na parte de fora, mas esteja no homem interior. Então, ele está falando, a nossa beleza não tem que estar na parte de fora. Olha o tabernáculo. Para quem olhava de fora não era belo, mas dentro estava a beleza, o ouro, né? O que resplandecia, o que aponta para o divino. Nós olhamos para Cristo, isso vai apontar para Cristo também. Porque lembra de Isaías 53? Isaías 53 vai dizer assim, ó, que ele não tinha beleza. Ele não tinha beleza. Né? Ele era, na verdade, o texto está indicando, a gente vai ler isso depois, que ele não tinha aparência e não tinha formosura, as pessoas viravam o rosto. Ele não era belo. Cristo não veio numa aparência bonita. Quando a gente fala do que é terreno, do que é carnal, do que é o nosso corpo, a beleza não está aí. Vocês vão ver que o importante, o que é o que Deus se agrada, é a beleza interior, é aquilo que só Deus vê do lado de dentro. Não adianta nada você ser bonito do lado de fora e você ser horrível por dentro, irmãos. Isso serve tanto para homem como para mulher, né? Pedro, ele estava chamando a atenção das mulheres, mas isso serve tanto para homem como para mulher. Não adianta de nada você ser bonito, vaidoso, todo enfeitado do lado de fora e dentro você ser feio. A Bíblia diz assim que Deus se agrada, né, de um espírito manso, um coração manso, porque isso é o que agrada a Deus. Então, isso tudo é importante e está tipificado no tabernáculo. A Bíblia, quando fala de Jesus, diz assim, ó, que ele foi subindo como uma raiz de terra seca. Sabe aquela aparência feia, sem formosura, do qual as pessoas viravam o rosto? Sabe o que o texto está dizendo? Jesus não era belo. Aquela imagem que a gente vê pintada em gravuras nos dias de hoje, como se fosse um ator de cinema, você vai perceber que isso é uma tipologia muito errada do que as escrituras apontam acerca de Jesus. Jesus, ele não tinha aparência, não tinha uma formosura que agradasse os olhos das pessoas. Mas por dentro não há nada mais lindo que o meu Jesus, né? Não existe nada que se compare à beleza do nosso Senhor. E eu creio que isso a gente só vai ver na glória, porque a glória, ela vai revelar aquilo que a gente tem por dentro. A gente vai resplandecer, né? A gente vai ter um corpo glorificado. E imagina que o que Deus vai fazer resplandecer é a glória dele em nós, né? Então, ali sim eu creio que a gente vai resplandecer uma aparência muito linda. Mas hoje a nossa preocupação não deveria ser o ato exterior, e sim como anda o nosso interior, né? Então existe muita mensagem aqui no tabernáculo.